Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Deus Todo-Poderoso e de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vocês para mais um estudo da Palavra de Deus. O estudo de hoje é o tema de número 85, que tem como título Por que foi dada a lei no Sinai? Vamos entender a razão pela qual, após muitos anos, a lei ela foi dada somente naquela ocasião. E antes de nós começarmos a ver as 18 perguntas e respostas deste estudo, vamos elevar a Deus uma prece ajoelhados. Pai Santo, Deus Eterno, Criador do Universo, exaltado por toda a eternidade seja o Teu glorioso nome e o nome de Seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por poder estudar a Tua Palavra mais uma vez. Temos estudado, Senhor, sobre a Tua lei e neste terceiro e último estudo sobre este assunto, queremos pedir, Senhor, a Tua unção. Queira, ó Pai, pela Tua infinita bondade e misericórdia, ungir os meus lábios com a brasa viva do Teu altar, abençoar a minha voz na transmissão deste assunto tão sério e tão importante, ó Pai. O Senhor conhece a minha estrutura, Senhor. Sabe que eu sou pó. Mas eu te suplico, ó Pai, a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua unção e a autoridade do alto para falar sobre este assunto. Abençoe cada um de nossos telespectadores que nos acompanham, seja por qualquer meio, ó Pai. Seja por qualquer meio de transmissão no qual este vídeo agora esteja chegando. Abençoe a cada um, Senhor. E ajude para que eles entendam a importância da Tua lei e a importância de obedecê-la ainda em nossos dias. Te suplico essas bênçãos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome e por amor do Seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muitas pessoas têm argumentado que a lei ela foi dada num contexto judaico, lá no Monte Sinai, para o povo de Israel. E nós vamos ver através deste estudo se realmente foi isso. Será que antes do Sinai já não podemos encontrar indícios de muitos preceitos da lei de Deus sendo observados, sendo seguidos? Vamos então analisar as 18 perguntas e respostas deste estudo tão importante da Palavra de Deus. A pergunta número 1 é essa que você já pode ver em sua tela. Como descreve Neemias a entrega da lei no Sinai? Vejamos o que ele disse. E sobre o monte Sinai desceste, aqui falando de Deus, né? E dos céus falaste com eles,
e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhe mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Neemias 9, 13 e 14. Então, como vemos, Neemias declarou aí que o próprio Deus desceu sobre o Monte Sinai e deu a eles, né, mandamentos retos, corretos. Não é isso? Inclusive o sábado, né? E muitos outros preceitos, estatutos e leis. Vamos seguir adiante. Pergunta 2. Qual a vantagem principal atribuída aos judeus? Vamos ver qual é a vantagem que foi atribuída a eles. Qual é logo a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 3, 1 e 2. Então muitas pessoas elas têm a tendência de menosprezar os judeus. Ah, esse negócio de lei de sábado é coisa de judeu e tal. Cuidado, amados. O próprio apóstolo Paulo, aqui em Romanos 3, verso 1 e 2, vem falando que sim, os judeus têm muita vantagem. Porque, primeiramente, as palavras de Deus, a vontade de Deus foi confiada a eles. Então, nós temos que ter cuidado ao falar dos judeus, né? Daquele tempo. Não de hoje, porque hoje a situação é outra, né? O próprio apóstolo Paulo diz que nem todo aquele que se diz judeu é judeu, né? Então precisamos analisar se quem está hoje assumindo aí o nome de judeu está realmente defendendo a palavra de Deus. Mas naquele contexto, aquelas pessoas receberam os oráculos divinos para poderem ser guardiões desses oráculos. E não somente isso, também para transmiti-los ao mundo. Mas vamos seguir aí a nota em nosso estudo que diz assim: a lei não foi dada a esse tempo exclusivamente para benefício dos hebreus. Deus os honrou, fazendo-os depositários e conservadores da sua lei, mas pretendia que ela fosse retida por eles como um legado sagrado para o mundo inteiro. Os preceitos do Decálogo adaptam-se a toda a humanidade e foram dados para a instrução e governo de todos. 10 preceitos breves, compreensivos e autorizados abrangem o dever do homem para com Deus e para com os seus semelhantes. E são todos alicerçados no grande princípio fundamental do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. São Lucas 10, 27. Nos 10 mandamentos, esses princípios são apresentados pormenorizadamente e aplicados à condição e circunstância do homem. Então aí ficou clara essa nota para nós, né? Dispensa até comentários. Vamos ver agora a pergunta 3. Antes da entrada da lei no Sinai, que disse Moisés quando Jetro o interrogou no tocante à maneira de ele julgar o povo? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque na resposta veremos que antes mesmo da lei, quando Moisés ali se justifica para Jetro, ele já falava dos preceitos de Deus. Ou seja, podemos entender que eles já existiam, né? Mas vamos à resposta. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. E eu, né, Moisés, lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Êxodo 18, verso 16. Note bem, meus amados, que a passagem aqui, ela é o capítulo 18 de Êxodo. E na sequência cronológica, a lei foi dada no capítulo 20 de Êxodo. Então essa situação aqui com Jetro, né, até mesmo porque Jetro não continuou ali no Sinai, ele foi embora para a terra dele antes, né?
E aqui nós vemos já Moisés dizendo para Jetro que ele precisava julgar o povo e revelar a ele os estatutos de Deus e as suas leis. Então note que a lei de Deus, ela já existia antes mesmo de ser dada no Sinai. Tá certo? Vamos continuar. Pergunta 4. Que explicação deu Moisés aos príncipes de Israel, atinente à guarda do maná no 7º dia, no deserto de Sim, antes de chegarem ao Sinai? E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Êxodo 16, 23 a 26. Então note bem, qual lógica teria dizer que o sábado foi dado somente no Sinai, se antes mesmo disso ele já havia sido observado pelo povo? O maná não caía no dia de sábado. É algo sem lógica, né? Então nós percebemos que antes mesmo do sábado ser dado no Sinai, a sua observância já era exigida do povo. Tanto que no relato da criação, no capítulo 2, verso 1 a 3, vem dizendo claramente a respeito da observância do sábado, né? Pergunta 5. Ao sair alguns no 7º dia para colher maná, que disse o Senhor a Moisés? Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16, 28. É evidente, pois, que o sábado e a lei de Deus existiram antes de serem dadas no Sinai. Volto a frisar que aqui é um capítulo mais anterior ainda do que o 18, é o capítulo 16. E a lei aparece sendo dada apenas no capítulo 20 de Êxodo, naquela sequência ali da jornada de Israel, até que eles cheguem ao Sinai. Então aqui, o próprio Deus fala agora claramente, né, naquele verso anterior que nós lemos, é Moisés falando para Jetro. Aqui agora nós vemos o próprio Deus falando para Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ele disse isso pelo fato de algumas pessoas, mesmo tendo sido avisadas, saíram para procurar maná no dia de sábado, quando Deus disse que nesse dia não cairia, e que no 6º dia cairia uma porção dupla, para que eles pudessem colher e comer na sexta e no sábado. Tá certo? Vamos seguir adiante. Pergunta 6. Que pergunta fez São Paulo concernente à lei? Logo, para que é a lei? Gálatas 3:19, primeira parte. Isto é, para que uso ou serventia era a lei anunciada no Sinai? Que propósito especial tivera Deus em vista ao dar-lhes a lei? Então aqui nós vemos uma pergunta e a resposta sendo outra pergunta. Mas agora vamos aqui para a pergunta 7. Que resposta é dada a esta pergunta? Vamos ver. A lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Gálatas 3, verso 19. Vamos à nota. A palavra grega traduzida aqui por ordenada é a mesma que é traduzida por falar, em Hebreus 12, 19. A significação é que a lei foi dada para mostrar o que o pecado é. Não iria revelar o caminho da justificação, mas expor a verdadeira natureza do pecado, impedir os homens de cometê-lo, declarar suas penalidades, convencer os homens do pecado, e assim ser subordinada à obra da redenção, a ser efetuada pelo Redentor, e dela preparatória. Essa é a verdadeira atribuição da lei de Deus dada aos apóstatas, e esse uso da lei ainda vigora. Dr. Alberto Burnes, em Gálatas 3,19. Então, meus amados, vejam que a lei, ela
foi dada para mostrar para o povo, olha, isso que vocês estão fazendo, tudo isso, isso e isso, tudo isso é pecado, né? Mas não que o povo não soubesse disso antes. Com certeza, o povo já sabia, até nações pagãs. Por exemplo, quando Abraão foi para, se eu não me engano, a terra de Abimeleque, alguma coisa assim, e aquele homem lá viu a esposa dele, tomou a esposa dele, Deus mostrou para ele que não era certo ele fazer aquilo, porque aquela mulher era casada. E aquele rei pagão, ele disse, né? Como você fez uma coisa dessa comigo para que eu cometesse tamanho pecado? Ou seja, ele já sabia que adultério era pecado. O próprio Caim, como foi declarado a ele que o fato dele assassinar o seu irmão era pecado? Não foi dado somente na lei, lá no Monte Sinai, não matarás? Mas nós podemos perceber que antes mesmo de ser dada essa lei, dessa forma, declarada explicitamente, já era considerado pecado e errado matar. Então nós podemos notar, meus amados, que o pecado, desde quando ele entrou no mundo, ele já se evidenciou que ele era a transgressão da lei de Deus, tá? Vamos seguir à frente aí, pergunta 8. Como é de novo expressa essa mesma verdade? E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se ficasse excessivamente maligno. Romanos 7, 12 e 13. Então fica evidenciado para nós então que o objetivo da lei é mostrar o que é pecado. Não é salvar, né? Não é purificar, não, é mostrar o que é pecado. E nos apontar, nos levar a Cristo. Né? Pergunta 9. Para que fim foi introduzida a lei? Vamos ver. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5, verso 20. Pela doação da lei no Sinai, portanto, Deus pretendia não aumentar ou multiplicar o pecado, porém que os homens, por meio de uma nova revelação dele e de seu caráter e vontade, numa lei expressa e escrita com perfeita clareza, vissem melhor a terrível pecaminosidade do pecado, e assim o seu estado desesperado e arruinado. Enquanto estava no Egito, rodeado de idolatria e pecado, e como resultado de sua longa escravidão e dura servidão, o próprio Israel, que era o povo peculiar de Deus, havia grandemente esquecido a Deus e perdido de vista seus reclamos. Sem que alguém se convença de que é pecador, não pode ver sua necessidade de um salvador do pecado. Daí a doação ou nova publicação da lei para o mundo, por meio de Israel no Sinai. Então, meus amados, note aí a importância, né, de compreender muito bem isso. Se nós pararmos para analisar realmente o porquê a lei foi dada ali no Sinai, vamos, por exemplo, citar um detalhe no quarto mandamento para nos ajudar a entender isso. Por que que o mandamento do sábado ele começa com a palavra lembra-te? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu só posso lembrar de uma coisa que já existia antes. Correto? E aquele povo, por ser escravo no Egito, durante gerações, né, mais especificamente 4 gerações, 400 anos, eles haviam esquecido a importância de observar esse dia. Porque eles eram escravos. Escravo tem dia de guarda? Escravo tem dia de descanso? Não. Então, pelo fato deles serem escravizados ali no Egito, o mandamento ele começa com a palavra lembra-te. Porque eles haviam esquecido disso pela circunstância em que eles se encontravam ali no Egito.
E agora eles precisariam novamente ter a declaração explícita de que aquele dia deveria continuar sendo observado. Não deveria ser esquecido. Mas vamos continuar aqui analisando as perguntas e respostas de nosso estudo. Vamos para a pergunta 10. Por que meio nos vem o conhecimento do pecado? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20, ver também Romanos 7:7. Pergunta 11. Que uso devemos fazer da lei de Deus? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. 1 Timóteo 1, verso 8. Então, precisamos usar legitimamente, né, a lei de Deus. Pergunta 12. Como é indicado o uso legítimo da lei? Sabendo isto, que a lei não é feita para o injusto, mas para o justo, né, melhor dizendo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Noutras palavras, o uso legítimo da lei escrita é mostrar o que é o pecado e convencer os pecadores de que eles são pecadores e precisam de um Salvador. O desígnio de Deus, ao dar a lei no Sinai, foi convencer o homem do pecado e conduzi-lo assim a Cristo. Estamos amados, para isso que serve a lei, né? Para mostrar que somos pecadores, que precisamos de Cristo e que Cristo tem poder para nos libertar do pecado, para parar de praticar o que é errado, né? Pergunta 13. Quem diz Cristo precisar de médico? Não precisam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Isso é Mateus 9, verso 12. Falando de como tratar os que não sentem os seus pecados, nem têm profunda convicção de culpa, Dwight Moody, em seus sermões, apelos e orações, diz: farei tão somente que a lei de Deus opere em tais pessoas e os mostre a si próprias como realmente são. Não busqueis curar a ferida antes de o ferimento ser sentido. Não procureis ministrar o consolo do Evangelho sem que vossos conversos vejam que pecaram. Vejam-no e também o sintam. Então, olha que interessante, né? Então, sem a lei, meus amados, não tem como a gente sentir necessidade de cura, necessidade de Cristo, porque ela aponta quais são as nossas debilidades, quais são as nossas feridas, para que nós busquemos ser curados, ser sarados pelo nosso médico, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então, se nós tirarmos a lei, arrancarmos a lei, não tem pecado. E se não tiver pecado, nós não precisamos de um Salvador. Tá bom? Então é simples entender isso. Tá? Pergunta 14. A quem diz Cristo haver vindo chamar ao arrependimento? Vamos ver. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9, verso 13. Pergunta 15. Qual é a força do pecado? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, verso 56. Pergunta 16 agora. Qual é o salário do pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Penúltima pergunta de nosso estudo. Poderá uma lei que condena alguém conceder-lhe vida? Olha que pergunta importante, é interessante essa pergunta. Vamos ver a resposta. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Gálatas 3, 21. Então, meus amados, vemos aí que a lei ela não pode dar vida a ninguém, né? Vemos aí claramente que se a lei pudesse justificar, pudesse vivificar, né, dar vida, a justiça teria vindo pela lei. Então, quem dá vida é o nosso Senhor Jesus Cristo.
que nos redime, que nos restaura da transgressão da lei, mas não para permanecer na transgressão. É importante atentar para isso, tá? E última pergunta, pergunta 18. Qual, pois, foi o propósito ou desígnio especial de a lei ter sido dada no Sinai? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Vamos aí para algumas notas agora em nosso estudo. Para que existe a lei de Deus? Para aguardarmos a fim de sermos salvos por ela? De maneira nenhuma. Foi-nos dada com o fim de mostrar-nos que não podemos ser salvos pelas obras e limitar-nos a ser salvos pela graça. Mas se presumis que a lei está alterada para que o homem a possa observar, deixai-lhes a sua velha esperança legal, e ele está certo de poder a ela apegar-se. Necessitais de uma lei perfeita que mantenha o homem, quando apartado de Cristo, em estado de desesperança. Ponha-o numa jaula de ferro, feche-o a cadeado e não lhe ofereça escape algum, senão o da fé em Cristo. Então se porá a gritar: Senhor, salva-me pela graça, pois percebo que não me posso salvar por minhas próprias obras. E assim é que São Paulo, o apresenta aos Gálatas. A Escritura inclui a todos sob o pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo pudesse ser concedida aos que creem. Mas antes de vir a fé, éramos mantidos sob a lei, detidos dentro da fé que depois se revelaria. Por essa causa, a lei era nosso aio, para conduzir-nos a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Digo-vos que, pondo de parte a lei, despojastes o evangelho de seu auxiliar mais competente. Olha que importante essa frase, né? Tirastes dela o aio que leva os homens a Cristo. Eles nunca aceitarão a graça, sem que tremos perante uma lei justa e santa. Olha que importante. Por conseguinte, a lei serve ao mais necessário e bendito propósito, e não deve ser removida do lugar que ocupa. A perpetuidade da lei de Deus, de Spurgeon, páginas 10 e 11. Vamos para mais uma nota aí. A penúltima. E absolve-se que a lei não atingiu esse fim meramente entre os judeus nos dias dos apóstolos. Ela é igualmente necessária para os gentios, até a hora presente. Nem verificamos que o verdadeiro arrependimento ocorre onde a lei moral não é pregada, nem apresentada com insistência. Os que só pregam o evangelho aos pecadores, na melhor das hipóteses, só curam superficialmente a ferida da filha do meu povo. Dr. Adão Clarke, em Romanos 7,13, edição de 1860. E, última nota, comentando Gálatas 3,23 em seu livro Sermon Notes, Spurgeon diz: aí temos uma história resumida do mundo antes de o evangelho ser amplamente revelado pela vinda de nosso Senhor Jesus. A história de cada alma salva é miniatura da história de todos os tempos. Isto é, em sua experiência, cada indivíduo salvo está primeiramente em trevas. Vai então ao Sinai e aprende que é pecador. Isso o leva ao Calvário, para obter o perdão de seus pecados e alcançar assim ampla e final salvação. Ele faz aí até uma comparação, uma ligação entre o Monte Sinai e o Monte Calvário. No Monte Sinai, acontece ali a manifestação divina, pessoa do próprio Deus e também de Cristo, a entrega da lei. E ali no Monte Calvário, Cristo nos salva, da transgressão da lei. Ele não morreu para cravar a lei na cruz. Ela continua em vigor. Espero que você tenha entendido isso. Que Deus os abençoe. E até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.